Queridas irmãs, queridos irmãos, toda a cidade de Pimenta, da região de Turuído, creio que haja muita paz em nossos corações, que pacificados nós possamos estabelecer de coração para coração um contato que possa nos ajudar verdadeiramente a nutrir a alma, a estabelecer o estímulo para a caminhada aqui na terra, que não é fácil e nós não esperamos que seja fácil, diga de passagem, não é? O desafio vivido na terra é justamente a proposta para que o Espírito adquira os valores imorredouros, né, que devem vigorosamente alçá-lo ao reino de Deus em tempo adequado. Então, para nós é uma alegria podermos encontrar corações e estabelecermos um encontro. Neste encontro, solidificarmos, né, construirmos mais eficazmente, efetivamente, aquele desejo, aquele anseio de sermos partícipes e colaboradores do trabalho do Evangelho na Terra. Uma alegria podermos encontrar de novo, depois de algum tempo, nós estamos voltando a casa, e conversar sobre esse assunto. O assunto proposto para hoje são 3 etapas diferentes, 3 convites, entre convidados e convites, para seguir o Cristo. O título total é: Senhor, eu te seguirei. Nós vamos ler o texto, distribuímos aí, acho que todos receberam, está no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 9, versículos 57 a 62. 62 é a culminância, onde tem essa página maravilhosa que Emmanuel psicografou através de Chico Xavier, nos ajudando a abrir horizontes, né? Vamos ler o texto e entrar cada vez mais dentro da proposta. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. 3 propostas, 2 foram efetivadas pelo convite do Cristo, e 2 efetivadas por um projeto pessoal, e 1 efetivada pelo convite do Cristo. Ele convidou, os outros 2 se convidaram para o trabalho. Não importa a dinâmica de onde ela venha, a questão é o como vivenciar, a partir do projeto, a etapa de execução. Porque o problema da vida não se resume a projetos, a planejamento, a programas. O problema da vida, ele consiste verdadeiramente no colocar o projeto em andamento, no tempo que ele exija. Cada evento na Terra tem um tempo. Cada evento na Terra tem a sua dificuldade. Cada evento no planeta ou nas esferas materiais e espirituais mais próximas da Terra, ela, para atingir do ponto inicial até a etapa final, ela demanda um tempo. E o grande desafio do Espírito não está em começar, está em permanecer e ir até o tempo final. E mais ainda, contar com as adversidades, com as problemáticas que surgem e surgirão sempre, e entender que a problemática, a dificuldade, ela faz parte do projeto. Porque é muito comum, às vezes, o religioso
ele achar que porque ele colabora com Jesus Cristo na terra, ele não pode ter problema. E aí surge um problema e fica melindrado. Ele fala, mas não é possível, estou trabalhando pelo Evangelho. E graças a Deus, grandes missionários que vieram antes de nós dar o testemunho, eles todos viveram problemas, desafios, e deram testemunho daquele desafio, deram testemunho de gabarito, a dizer para nós, não contemos com facilidades. O primeiro projeto que nós encontramos aqui, indo pelo caminho, eles pelo caminho, nós estamos de caminho. Toda a nossa vida é um caminhar, saindo de um lugar para um outro lugar. O primeiro caminhante nomeado na Bíblia, o primeiro caminhante foi Abraão. Ele chamava Abrão. Ele tinha 70 anos de idade. E o Senhor o visitou e disse a ele, Abrão. Ele disse, eis-me aqui, Senhor. E a voz disse a ele, sai-te de tua terra, da casa dos teus pais, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, ele chamava Abraão ainda, e Abraão, sem saber para onde ia, foi. Confiante. É uma caminhada. Ele saiu de um lugar que ele conhecia, saiu de um ambiente que era de domínio dele, e se dirigiu a um ambiente novo que ele desconhecia. Nós estamos caminhando do conhecido para o desconhecido. Toda vez que o desconhecido se torna conhecido, abre um outro desconhecido, até atingirmos Deus, que é conhecido e é desconhecido ao mesmo tempo para nós. É conhecido porque nós falamos dele, mas é desconhecido porque nós não sabemos exatamente o que é Deus. Temos conceitos, palavras, mas é vivência. Deus é vivencial, Deus é experiência. Então, indo pelo caminho, surgem muitos acenos, muitas situações, algo que nos chama a atenção. Nós estamos viajando, uma montanha, uma árvore, uma cena qualquer, tira a nossa atenção. Todo viajante é assim. Cada vez que fazemos algo, algum elemento do caminho nos chama a atenção. Aqui pelo caminho, estavam indo eles, uma comitiva, com toda a engrenagem que uma comitiva possui, desde o líder até todos os seguidores, e aqui nós temos o Cristo, o líder maior, e os seus amigos mais próximos, e toda uma multidão, desta multidão, tocado na sua intimidade talvez, mobilizado por força que nós não sabemos quais, não é nomeado, mas ele, estimulado por algo, ele tomou a palavra, aproximou-se do mestre e disse a ele, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Esse é um projeto audacioso. É um projeto que é preciso medir a extensão das forças para ver se é possível dar realização a ele. Nós às vezes, nem com companheiros mais próximos, um irmão, um pai, um cônjuge, a gente promete a caminhada de 15 anos junto, 20, 40 anos, a gente não consegue caminhar. Agora nós chegamos para o Cristo e falamos assim, onde você for, eu vou. Antes de Jesus ser preso, na quinta-feira, preparando para a ceia, ele diz assim, eu vou para um lugar que vós não podeis ir comigo. Aos discípulos, cara, você sabe onde é que ele vai, que a gente não pode ir? 3 anos nós estamos caminhando com ele, por que ele vai para um lugar que nós não podemos ir? Eu não tenho gabarito para ir para onde eu vou. Mas eu vou preparar lugar para que vocês possam um dia, atingir esse lugar. Mas aqui o rapaz, esse jovem, ou essa pessoa, do caminho, audaciosamente ele diz, seguir-te-ei para onde quer que fores. É um projeto. E deve mobilizar o coração. Nós dizendo que é audacioso. Nós estamos dizendo que é necessário avaliar se tem ingrediente necessário para dar êxito à jornada. Mas o projeto deve ser apresentado, claro. E o Cristo acolhe o projeto dele. O texto não diz se ele fez.
ou se ele está em processo ainda até hoje, né? Se ele está fazendo, porque é uma pessoa, uma personalidade, é um espírito, e ele representa um todo, é uma pessoa, um ser, um filho de Deus, mas ele também é o representante de um coletivo. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Estou dizendo agora, Senhor, que a minha vida será um exemplo de imitação plena da sua vida. Allan Kardec fez uma pergunta das mais essenciais. Ele falou assim para os espíritos: qual o melhor tipo que Deus tem oferecido à humanidade para servir de guia e modelo? Resposta simples, né? Jesus. Na primeira edição é a questão 301. Na segunda edição do Livro dos Espíritos, a definitiva, é a questão 625. Resposta simples. Mas a pergunta diz assim: qual é o melhor tipo? Um tipo, quem já trabalhou com tipografia? Ou quando nós usamos a máquina da litografia, o tipo da letra está ali. Toda vez que aquela tecla for acionada, aquela letra irá repetir igual ela é. Não muda nada. Nós vamos no computador e escolhemos um tipo de letra. Letra Times, News Roman, tamanho 12. O texto inteiro que aparecer aquela letra em maiúsculo, quando for minúsculo e minúsculo, ela vai repetir fielmente o que ela é. Isso é tipo. Jesus é um tipo. Então ele, onde ele passa e o que ele faz, deve ser repetido por todo aquele que segue os passos, igualzinho. Mas ele vai dizer mais: qual é o melhor tipo? Então está definido o tipo padrão, é aquele modelo que tem que ser repetido, moralmente falando, expressivamente falando, intelectualmente falando, do jeito que for. Ele é o tipo perfeito para tudo, para servir de guia e modelo. Guia é o que conduz, né? Modelo é o paradigma para a imitação. Nós compramos a revista e ela traz o molde para cortarmos o tecido e fazermos uma roupa conforme o tamanho que usamos. É um molde. E esse modelo, adequadamente utilizado, ele repetirá o tempo que for necessário, quantas peças forem necessárias. Então veja, há um projeto. Veja se é possível nós dizermos assim: Senhor, vou te seguir para onde você for, tudo que você fizer eu vou fazer. Às vezes nós terminamos a atividade, chegamos em casa, fizemos o estudo do Evangelho, chegamos em casa, fazemos o culto do Evangelho lá, lemos a página de amor ao inimigo. Aí aparece no noticiário político alguns personagens. E nós falamos assim: o Evangelho manda lá assim: Senhor Jesus, estou amando esse moço que é o presidente de tal coisa assim, que Deus o abençoe. Senhor, estou amando esse outro que o presidente disse que ia ser assim, Deus o abençoe. É assim que nós fazemos? Mas não falou que é para amar o inimigo? Não é? Aliás, nem inimigo não é, né? Então, eu vou te seguir, Senhor. Veja a ideia. Jesus não iria dizer achincalhe contra. Ele iria projetar luz para aquele que está só ao olhar em queda, para que ele cresça. Jesus não desdenhou nem Anás e nem Caifás, não desdenhou Pilatos, submeteu a autoridade deles. Jesus podia ter chamado uma legião de espíritos e ter tirado da face do planeta Pilatos, Anás, Caifás e outros. Ele preferiu dar cumprimento às determinações dos doutores. Obediência. Não levantou uma voz de queixão e falou assim: Pedro, Anás não vale nada. Anás está querendo me prender, Pedro. Falou isso não. Anás, nós temos que mandar o Anás para onde? Lá para... Não.
o tipo, não é mesmo? Então veja, num simples reportagem de televisão, um personagem que aparece toda semana, né? Todo dia, para repetidamente nos dar a oportunidade de aprender a amar, não é? Então eu acabo de fazer uma página sobre fraternidade, amizade, amor, perdão, e aí fala assim, tem que ter pena de morte, tinha que mandar prender, tinha que subir com as povos daqui, não é mesmo? Ou outras coisas quaisquer, uma cena qualquer. Então, por isso nós estamos dizendo que o projeto é ambicioso, porque quando eu proponho, eu preciso ter conteúdo e gabarito para colocar em ação. Como nós já sabemos, pelo trabalho pequeno que nós já temos de autoconhecimento, que nós não conseguimos 24 horas do dia dar cumprimento pleno nesse projeto, então nós não vamos ser tão audaciosos assim com Jesus, não é? E aí, olha como que Jesus acolhe o projeto do rapaz, porque naturalmente no tempo ele vai fazer isso, sem dúvida, mas fala para ele uma expressão que é fundamental para nós todos. Diz assim, metáforas, né? Disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos. Tem onde morar, tem onde permanecer, tem onde comungar, protegendo dos ambientes adversos, tem para onde retornar, natural. Mas o Filho do Homem não tem pedra onde reclinar a cabeça. Não, aqui não fala pedra, a pedra ele vai falar no lugar, né? É no outro passagem. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Logicamente, ele morava em algum lugar, dormia em algum lugar, geralmente ele pernoitava na montanha em preces, mas muitas vezes dormia na casa de Simão Pedro. Mas ele está dizendo não é só de lugar, não é questão espacial, é questão de vinculação dinâmica espiritual do apego, da posse e do onde. Do onde. Porque a raposa ela tem covil, mas ela não pode permanecer lá a vida inteira, daí a pouco vem um outro animal e tirar de lá. Os pássaros têm ninhos, mas dificilmente o pássaro usa o mesmo ninho para botar ovo no próximo processo que tiver. Vai construir outro ninho. Não permanece, não é dele, não é? Os pássaros constroem o ninho, termina, botou, chocou, nasceu o filhotinho, vai ter uma nova ninhada, outro ninho. Talvez a raposa não use o mesmo covil, está sempre de caminhada em caminhada encontrando seu lugar. E o Filho do Homem, ele também precisa aprender no fluxo da vida, caminhar e não se apegar a nada. Vai concluir lá, quem pegar o arado e olhar para trás, não é digno, não é apto para o Evangelho. Ou seja, o olhar para trás, está tudo que olhar para trás é que é enterrar o pai, é despedir, está em casa, é o passado. É fundamental que nós aprendamos a deixar o nosso passado no passado, porque está no presente. Ele vem no presente hoje em forma de sintomas de enfermidade, em sintomas de relacionamentos difíceis, é uma lei de causa e efeito, mas é necessário aprender a digerir esse ambiente da causa e efeito, aquilo que representa o passado, no hoje, para que a cena fique no passado e nós consigamos projetar no futuro. Mas às vezes nós não conseguimos fazer isso. Às vezes chega um problema e nós não conseguimos digerir completamente o problema, não conseguimos desapegar completamente dele e às vezes abandonamos, porque abandono não é desapego, o abandono não é desapego, o desapego é a manutenção do processo ou manter-se junto ao processo sem aprisionar-se ao processo, tá? Desapego. O abandono é largar o processo sem desvincular do processo. Nós muitas vezes abandonamos. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque ele não está apegado a nada, não está aprisionado a nada, porém permanece vinculado a todos os sistemas em auxílio, em crescimento, em manutenção.
E eu não sei, aqui não fala se essa pessoa seguiu com o Evangelho, seguiu com Jesus. Porque nós entendemos, segundo o Evangelho de João, que muitos que inicialmente tinham falado que ia seguir, deixaram o caminho, né? Dizendo assim, dura esse discurso, quem é que pode seguir? Um coitado. Aí Jesus pergunta para os que ficaram, e vós quereis também ir embora? Aí o Pedro falou a palavra, uma palavra importante, né? Falou várias, mas essa é muito. Ele falou assim, Senhor, para onde iremos? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Ora, se nós verdadeiramente ressignificarmos em nossa expressão que não tem para onde ir, que nenhum lugar, nenhum onde e nenhum quando será suficientemente capaz de resolver o nosso problema de consciência, nós não temos para onde ir. Somente o Cristo tem as palavras que verdadeiramente nutrem a alma, nem qualquer onde e em qualquer quando. Não importa o espaço, não importa o tempo, que é o problema de consciência. Eu posso estar num ambiente o mais fraterno possível, mas eu posso não estar bem ali. Eu posso estar no templo, no melhor templo do mundo, que geralmente ano passado, né? A gente olha e fala assim, não, tempos bons era aquele. Se está casado é quando era solteiro. Se está viúva é quando era casado. Se tem filho é quando não tinha filho. Se tem neto é quando tinha. Cara, nunca é o tempo atual, né? Bons tempos aqui. Bom tempo é o tempo atual. Porque o problema não é o tempo, não é o lugar, é a consciência do que se faz ali. Mas para isso precisamos verdadeiramente entender que somente o Cristo representa o caminho, a verdade e a vida que nos compete atingir. Nosso projeto, igual desse rapaz, nós entramos para o Evangelho assim, vou agora com o Evangelho sempre. Como se acontecer circunstâncias que muitas vezes eu vou deixar o Evangelho, porque toda vez que eu firo a moral que o Evangelho propõe no ato, eu estou abandonando o Evangelho e ficando comigo mesmo, né? Com aquilo que eu tenho no meu passado, com a guerra, com a revolta, com a maledicência, com essas expressões que nós vivenciamos durante o dia. Mas aqui há um projeto novo. Não preocupe com a raposa, porque ela sabe encontrar um lugar de albergar-se. Nem preocupe com os pássaros. As aves do céu podem representar o espírito encarnado ou o espírito desencarnado. A ave do céu geralmente é desencarnada, tanto o inferior quanto o superior. Deus cuida deles. Mas o Filho do Homem é aquele que quer seguir em rumo à superação da humanidade, aquele que quer ser além da humanidade, aquele que quer atingir superação espiritual. Ele não pode ficar aprisionado a nada, não deve. Ele precisa servir e passar, manter as amizades e as vinculações saudáveis naquilo que construiu, mas prosseguir na jornada construindo novas bases. Lucas também narra uma passagem em que um determinado agricultor plantou e a sua safra foi rica, deu muita coisa. E ele olhou que tanto de produção, falou, meus celeiros são pequenos para tanta coisa. Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar o celeiro que eu tenho e vou construir outros maiores. E vou encher e falar com a alma, assim, alma, descansa e goza, porque agora você tem recurso para a vida inteira. Aí a mensagem disse a ele, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens acumulado, para quem será? Não é? Para quem vai ser isso tudo? Porque não é o problema do acúmulo, é o problema do uso de cada objeto que a vida consiste em nos conceder. Não está errado o teu celeiro e encher o celeiro. Está incorreto de achar que uma vez com aquele não precisa fazer mais nada, está resolvendo o problema. Não. Às vezes a lei divina enche de bens e retira os bens para avaliar a fidelidade do ser, quando tem e quando não tem. É a grande história, o grande emblema de Jó. O patriarca Jó tinha muitas coisas, riquíssimo. Um dia, no ambiente espiritual,
o Senhor Deus fez um encontro com os seus trabalhadores. Diz o texto da Bíblia, formalmente, que o Satanás também estava lá. Mas todo mundo tomou um chazinho, né? Chá, se não for horário de verão, dá 5. Quando tem horário de verão, ele dá 4, né? O chá dá 5. E aí, conversando lá, tomando torradinha, o Senhor Deus perguntou para o Satanás assim: nas suas andanças pela terra, você tem visto meu filho Jó? Ele falou assim: tem, vejo todo dia. E como é que ele está? Está bem, está ótimo, está muito bem, aliás, mas é claro, tem tudo, é rico, família boa, tem de tudo. Aí o Senhor Deus falou assim com o Satanás: vai lá, tira tudo dele, não toque na alma, mas tire tudo dele. E assim foi vendo a experiência, foi sendo vivida várias vezes. O Jó perdeu tudo que ele tinha, entrou em depressão, ficou triste, cabrunhou, mas não perdeu a dignidade de filho, não perdeu a dignidade espiritual, manteve até o fim, né? E depois que foi aprovado nos testes da carência, ele deu testemunho da abundância, ganhou novamente toda coisa que ele tinha perdido. Olha que desafio, gente, não é? Quantas vezes um desafio, um probleminha que surge na nossa vida faz um desânimo em nós? Não deixa eu levar o evangelho, não, né? Conta a história, está no livro da biografia da Santa Teresa de Ávila, que ela, certa feita, foi convidada a fazer um trabalho de auxílio a alguém que estava necessitado. E naquele dia chovia muito. Nós estamos no século XVII, sei lá, por aí assim, né? E não tinha condições de estrada, e ela foi. E chegou em determinado lugar, tinha um córrego. Só que o córrego encheu, estava o rio. E tinha uma pinguela, uma pequena pinguela para atravessar. Com chuva, pinguela feita com casca de coco, né, com madeira de coco, ou qualquer outra coisa, escorrega. E ela estava segurando a cordinha, uma guia, atravessando, e a pouco ela escorregou, e aquele hábito muito grande, a irmã de caridade tem que usar, aquela roupa muito cheia, toda molhada, encharcada, não tinha guarda-chuva, não tem nada disso. Ela escorregou e caiu dentro d'água. Mas no ar que ela caiu, o Cristo materializou, segurou na mão dela, atravessou para o outro lado da margem. Enquanto ela secava não, né? Enquanto ela tirava assim a sujeira, o Cristo falou para ela assim: viu, Tereza, como é que eu trato os que seguem comigo no caminho? Aí ela olhou, muito, ela estava de bom humor, dizem, né? Ela olhou para ele e falou: pois é, Senhor, por isso eu tenho tão pouco seguidor, né? Porque não é fácil seguir com Jesus, não, né? Aí você fala assim: eu vou contigo, Senhor. Vou até saber a mega cena agora que vai dar da virada. Aí eu falo: olha, a raposa tem isso, a raposa tem aquilo, o galo tem aquilo, todo mundo tem aquilo, mas eu não tenho nada. Aí desanima, não é mesmo? Bom, aí, passar dessa etapa vai para o outro, porque a vida é dinâmica. A vida é dinâmica. No mesma caminhada, na mesma toada, Jesus chega perto de um e diz para ele, aí é Jesus. Cá foi o rapaz que propôs, agora é Jesus. Disse a outro: segue-me, segue-me, mais nada. É um projeto audacioso do Cristo para nós. Imagina o dia que Jesus chamou Simão Pedro. Simão não conhecia Jesus exatamente. André conhecia, João conhecia, né? Inclusive João era da parentela. André era discípulo de João Batista, conhecia Jesus, viu no batismo e alguns outros encontros. Mas Pedro não conhecia a figura, a pessoa de Jesus, ele não conhecia. Mas imagina ele estar lá de manhã cedo lavando as redes, pescou a noite inteira, pegou nada, aí está lavando a rede, preparando para a noite seguinte. Um homem passa, olha e fala com ele assim: como você, né, comigo, conosco todos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Okay? Vem comigo, segue-me. Vai seguir para onde? Não é? E diz o texto que eles espontaneamente deixaram tudo e seguiram com ele. Deixar tudo, não deixar de trabalhar. O Pedro continuou trabalhando na pescaria, continuou. Ele só parou depois que foi para Jerusalém, montou a casa do caminho. Aí ele não continuou mais na pescaria, ele aposentou. Naquele tempo podia aposentar, né? Naquele tempo podia, agora quem aposentou, aposentou. Quem não aposentou, aguarda 105 anos, vai para a próxima só 105. Naquele tempo podia. O Pedro aposentou e foi trabalhar na casa do caminho, fundou a casa do caminho. Mas nesse tempo, enquanto ele estava com Jesus, ele pescava, todo dia continuava
arriscando. Ele não parou de trabalhar, não. Deixar tudo não é largar o trabalho. Deixar tudo é não apegar a nada e seguir com Cristo na nova expressão da vida. Mas imagina, é um projeto, é um convite. Para onde? Para fazer o quê? Quando? Como? Com quem? Ele já não sabe. Ele falou, segue. Segue. O rapaz que ouviu esse projeto, que não era comum chamar nenhuma mulher para o trabalho, né? Não fazia parte do contexto social daquela ocasião, não é mesmo? Nós temos o destaque de Maria de Magdala e algumas que eram da família de Jesus, da parentela, que seguiam com ele, mas não convidava as mulheres para o trabalho, ela não tinha voz ativa, eram os homens. Então aqui é o rapaz também. Ele diz assim, olha que coisa mais expressiva. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. O convite do Cristo é um convite em tempo presente. Ele não é nem primeiro nem último, é agora. Quem ouviu o convite ainda está com questão de tempo, não entendeu o mecanismo do presente, do agora na vida. Por exemplo, antes de seguir, deixa eu enterrar meu pai primeiramente. Ele estava com um trabalho premente, pensando do ponto de vista literal. O pai estava morto, precisava da sepultura, e ele houve um convite de seguir caminho, seguir viagem. Aí ele fala assim, não, eu vou seguir, mas primeiro eu vou lá enterrar meu pai, depois eu venho e vou. Esse é o projeto. É claro que esse pai aqui não precisa ser o pai biológico. Nós podemos pensar aqui, o pai, o nosso passado. Nós vamos enterrar o nosso passado. Mas não enterra o passado para depois caminhar. É no processo da caminhada que nós vamos enterrando o passado. É assim que deve ser. No processo da caminhada, construindo o novo, deixando para trás as coisas que lá ficam, avançamos para o alvo. É assim que Paulo de Tarso fala nas suas cartas. Paulo fala assim, deixando para trás as coisas que lá ficam, prossigo para o alvo. O alvo é Deus. Porque Paulo, antes disso, ele fez uma reflexão e escreve na carta aos Romanos a reflexão e diz assim, que miserável de homem que eu sou, pois o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu tenho nenhum prazer na lei, mas na minha carne, nos meus membros, no meu comportamento, tem uma outra força, a força da matéria. Então eu quero fazer uma coisa, mas eu faço outra. Estava num conflito. E aí ele vai dizer, deixando essas coisas para trás, eu prossigo para o alvo. Ou seja, na caminhada, na busca da luz, enquanto eu caminho, eu deixo para trás, eu desativo, eu desconecto-me, eu corto relações com esse passado que é o meu pai, porque eu sou filho de mim mesmo. Sou filho, eu sou filho de mim mesmo. Ali, biologicamente eu tenho pai, mãe, avô e avó, bisavós, e aí vai, né? Mas espiritualmente, cada qual é herdeiro de si mesmo. Na página aqui a mãe não fala, na terra de si mesmo. Cada um de nós é herdeiro de si mesmo. Então hoje eu sou filho do meu passado, eu sou neto do meu passado mais remoto, eu sou bisneto e assim vai sucessivamente. E eu preciso enterrar. Mas como é que enterra isso? E aí Jesus fala para ele uma palavra maravilhosa, porque às vezes fica parecendo que Jesus foi contra ele sepultar o pai dele. Não, você que Jesus pode nem sepultar o pai, pelo amor de Deus, Jesus também é pega pesado. Não, não tem nada disso não. Olha o que Jesus falou com ele, né? Ele falou assim, Senhor, deixa que primeiro eu vá sepultar, enterrar meu pai. Enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou. Observou. Não repreendeu, não proibiu, observou. Deixa aos mortos o enterrar nos seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Isso é bonito. Pensando fisicamente falando. Quando nós vamos despedir de um cadáver, nós não estamos enterrando a pessoa.
nós estamos enterrando o instrumento corporal que aquela pessoa usou durante um tempo na vida, mas a pessoa continua viva, não é? Mas a grande maioria na Terra, por mais que pense de forma espiritual, não entende de forma espiritual, enterra a pessoa. Passa 10 anos, a gente vai levar a flor daquela pessoa lá nas escrituras assim. Ela não está ali mais. Tem uma memória. Se for memória, tudo bem, mas a pessoa não. A gente fala assim: papai está enterrado ali. Papai não está enterrado. O corpo que papai usou, que morreu aos 73 anos de idade, está sepultado ali. Mas eu não preciso decretar. Não é mesmo? É um espírito muito espiritual, já reencarnou, você decretar. Está para algum lugar aí. A orientação não é não ir, vai, mas chega lá e a sua postura, a sua fala, o seu comportamento é de anunciar o reino de Deus, e não a morte, e não a perda, e não a destruição, porque a morte não destrói nada, ela renova valores. De graça a gente morre, né, pessoal? Se a gente fosse ficando velho e não morresse, pelo amor de Deus, ele só vai crescer, o negócio só vai ficando pior cada vez mais. Não é? E quando a gente está novo, ele fala assim: não, eu não queria morrer nunca. Mas depois que ele faz 80, 70, eu não fiz 80 ainda não, vou fazer. Não sei, né? Eu não sei, papai não chegou. Eu não sei. E aí começa a gota, né? Artrose. Aí não, né? Dá um monte de coisa que fala assim: não, pelo amor de Deus, não é, gente? A lei de Deus é sábia. Mas qual que é o projeto do discípulo? É ir e não ter o sentimento que ele está perdendo, mas é expressar o sentimento de conclusão de curso de quem terminou e de continuidade da vida para quem fica, para quem foi. Quando André Luiz escreve o livro E a Vida Continua, ele não falou em que plano que continua, em todos. E a vida continua para quem está encarnado e continua para quem desencarnou. A vida continua sempre, não é? E para quem desencarnou, para quem desencarnou e vai continuar no mundo espiritual e vai reencarnar novamente. E para quem está permanecendo encarnado, vai desencarnar, vai para o mundo espiritual e volta para a Terra. É assim na lei da vida, é fluxo. Então, ou seja, não tem solução de continuidade. Mantenha a chama do amor projetada diante da vida, independente de quaisquer que sejam as circunstâncias. Veja que no primeiro discurso falou de lugar, falou de casa, de abrigo, de ninho, de aconchego, de estrutura. Agora aqui está falando de imortalidade, está falando de vida, está falando de permanência sempre, no corpo ou sem o corpo. Então o corpo não é o mais importante. Sepultou o cadáver, ele não enterrou o pai dele, de jeito nenhum. O pai dele continua na trajetória, né? Que amanhã pode ser irmão, não precisa continuar sendo pai. Foi uma experiência. Então ele tem que conservar não a imagem do pai, a imagem do espírito que trabalhou na conjugalidade, fraternidade e amizade, generosidade e relacionamento saudável, que é isso que devemos ter. Pai é um só que é Deus, Senhor é um só que é o Cristo, o resto todos nós somos verdadeiramente irmãos, não é mesmo? Porque a minha mãe amanhã eu posso ter uma outra encarnação com ela, em que ela era sempre uma irmã, né? Uma parentela, ou vizinha, ou qualquer uma expressão, e uma outra pessoa que hoje não faz parte da minha consanguinidade pode ser da consanguinidade. Isso nós aprendemos no Espiritismo. Então precisamos converter a parentela material, a parentela terrestre, a parentela física, consanguínea, em parentela espiritual, converter os laços de encontro fortuito em amizade. E é isso que ele falou: se você vai enterrar pai, você vai anunciar o reino de Deus. Olha que bonito, mudou a história. Então nós não vamos olhar a vida com os olhos do passado, não vamos olhar a vida com os olhos da destruição, mas vamos olhar a vida com os olhos da reconstrução. Reconstrução. Todos nós já sabemos, vivemos uma época chamada transição planetária, final de expiação e prova, né, do mundo de expiação e prova,
onde os desafios têm sido inúmeros, pessoalmente e coletivamente. A problemática que envolve o planeta são de grandes tragédias, tragédias físicas, tragédias morais, tragédias emocionais, não é mesmo? Particularmente e coletivamente, nós estamos aí com as notícias de todo dia. Mas o nosso olhar, nada obstante comentarmos sobre esses problemas, não é nos aprisionarmos a eles, é entender que tem ali uma mensagem de libertação. Libertação. Nós sentimos e sensibilizamos com um coletivo que morre de uma vez. Sensibiliza, emociona. Porém, nós estamos sabendo que daquele karma eles se liberaram. É assim que nós aprendemos com a doutrina espírita, é uma libertação. Cada um vai seguir a sua trajetória, mas nós não vemos todos os karmas da vida. Não. Nós também vivemos experiências dolorosas que, se bem vivida, aquele karma foi resolvido. Não é mesmo? E abre possibilidade para outro. Isso é anunciar o reino de Deus, é anunciar a vida. O reino de Deus está no futuro, é a chegada. Nós estamos no processo para a chegada, mas o reino de Deus pode ser presente, porque não precisamos atingir lá, ele é vivência cá. Então, quando nós ficamos no tempo real, na caminhada em tempo real, não precisa ter anseio pelo futuro, nem culpa pelo passado, mas plenamente, integralmente vivência no momento atual. É o que Pedro falou: para onde iremos, Senhor? Somente Tu tens as palavras de vida eterna, nós estamos contigo. Estamos integralmente ligados, sabendo que Pedro só foi construindo isso ao longo do tempo, não construiu isso de uma hora para outra. Então o projeto define para nós um grande movimento de como ver a lei divina e como vermos, né, todo o movimento de administração de Deus nos eventos da Terra. Como perceber na morte a grandeza da lei de Deus? Como perceber num algo que aparentemente é de destruição o reajuste que a lei divina patrocina? Esse é um desafio. E esse desafio, ele pede olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração sensível para perceber a ambientação. E nós, espíritas, convidados para a ceia, para o festim das bodas, neste movimento de renovação, precisamos desenvolver este olhar, desenvolver essa habilidade de ver a lei divina no aparente desarranjo que está apresentado hoje no coletivo, na conjuntura planetária, no Brasil e fora do Brasil, em qualquer lugar, não importa, não é? Nada obstante comentarmos. Um comentário, isso não faz mal, né? Não estou falando de comentário, senão não vamos nem viver. O que nós estamos dizendo aqui é de qual a ideia que fazemos e que trazemos e que irradiamos sobre esses eventos, sobre esses acontecimentos. Qual o sentimento sobre eles, não é? Que muda completamente quando nós conhecemos a perenidade da vida e o projeto de sepultar um cadáver, mas anunciar a vida. Sepultar um instrumento que não serve mais, deixá-lo ir e anunciar a verdade da relação que continua. Porque continua, os laços de afinidade não se perdem porque houve uma desencarnação. Se perderem-se, é porque não tinha afinidade, apenas era um contato estranho, não é? Os laços afins permanecem e os desencarnados vêm até nós nos visitar, nos auxiliar, claro. E nós também vamos até eles. A nossa memória pode não registrar quando é um sonho, um encontro durante a noite, mas eles estão presentemente conosco e muitas vezes algum desses familiares, tendo a oportunidade, chega no nosso caso aqui através da mediunidade e dá um testemunho da vida deles. E ele nos anuncia, a vida continua, eu estou aqui, e continuamos unidos, continuamos conjugados, continuamos crescendo. Então esse é o anúncio. E aí nesse projeto de caminhada, que esse foi o Cristo chamou, segue-me. E ele falou: olha, deixa eu ver essa questão de tempo. Não é tempo, meu filho, é agora, faça agora. Então se vai varrer uma casa,
vai para o Cristo. Se estiver fazendo qualquer coisa, faça bem feito. Nós lemos o livro Renúncia e encontramos a personagem Alcíone. Alcíone não tem o nome dela na história. Alcíone foi uma pessoa de projeção na história, uma menina que cuidou da mãe doente a vida inteira, que cuidou do irmão doente a vida inteira, que foi empregada doméstica na casa do pai dela, na casa da madrasta dela, e ela, antes ela nem sabia que era, e depois de saber que ela era filha, ela continuou sendo empregada doméstica. Uma desconhecida, que morreu presa num castelo, num cubículo pequeno, ficou lá 10 meses presa, com comida, recebendo uma pequena ração diária, morreu de tuberculose, uma doença do pulmão, parece, né? Tuberculose ou pneumonia, não sei qual. Que a história não tem o nome dela, que ela inclusive mudou de nome. Maria de Jesus crucificado, coisa assim, que ela mudou o nome. Nada obstante essa insignificância do ponto de vista material, é um espírito luminoso que transcendeu as vibrações da Terra. Aliás, já era, além da Terra, estava em outra esfera. Ficou mais ainda. Ora, então não é a grandeza exterior que define, não é o aparato exterior que define, mas é a posição da pessoa, a integralidade do ser, na hora que está fazendo o ato simples, plenamente. Alcíone não cogitou dela, ela cogitou do dever que a coisa impunha naquela hora. Não é mesmo? E o Espírito Lázaro fala para nós o dever do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos, item 7, o dever. Cumprir o dever. O dever é o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior. Então, diante de uma cena, nós, quando começamos a seguir nesse campo presente, estamos só indo enterrar cadáver, enterrar o pai, para depois voltar e seguir. Quando o espírito está verdadeiramente integral, ele, diante da cena, ele olha assim: qual que é o dever? Em cada situação põe o dever, né? Cada situação tem o seu dever. E aí, o dever é isso, ele faz aquilo. O dever nem sempre é agradável ao gosto, né? A gente vê, por exemplo, não tem mais não, mas antigamente tinha. Segunda-feira o trabalhador vai trabalhar e fala assim: nossa, ai, segunda-feira ninguém merece, segunda-feira. Né? E é ali que ele vai retirar o ganha-pão dele. Né? Mas ele está lamentando. Aí chega na sexta-feira e ele não trabalha sábado e nem domingo, lá naquele hospital. Graças a Deus que eu não tenho que trabalhar mais. É um paradoxo, não é? Nós temos que estar dando graças a Deus por poder ir e trabalhar. E dando graças a Deus por poder interromper as atividades bem interrompidas e fazer outras coisas nos outros dias. Sempre dá graças a Deus, em tudo dá graças, diz o apóstolo Paulo. Esse está trabalhando em tempo real. Mas quando nós ainda não aprendemos a trabalhar em tempo real, nós ficamos assim: não, deixa eu resolver esse negócio primeiro aqui, depois eu vou e te sigo, Jesus. Porque a gente acha que seguir Jesus é fazer alguma cena, qualquer, um gesto. Não, isso é processo operacional. A questão é a intencionalidade no ato em tempo real. E aí um outro, vendo esse negócio todo, um outro chegou e falou para Jesus assim, disse também outro: Senhor, esse que dá as condições, olha aqui, ele que dá as condições. Senhor, eu te seguirei. Antes de qualquer coisa ele fala assim: mas deixa eu despedir primeiro dos que estão em minha casa. Eu vou lá despedir de todo mundo. Mamãe tchau, papai tchau, vovó tchau, bisavó tchau, cachorrinho tchau, gatinho tchau, todo mundo. Aí eu vou te seguir. Não é isso, não é? Não é isso. Não é esse o processo. Não precisamos abandonar ninguém. Renunciar, diz Emmanuel, está no livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele comenta esse versículo de abandonar casa, abandonar pai, abandonar mãe. Renunciar é abrir mão de querer mudar as pessoas, deixá-las ser como elas são, aceitá-las como elas são, permitir que elas sejam do jeito que elas são e oferecer a elas um algo melhor. Se aceitarem bem, se não aceitarem bem também. Mas na hora que ele propõe que ele quer despedir primeiro
primeiro, para depois seguir. Jesus fala, no trabalho nosso do Evangelho, não é nem de despedida e nem de reencontro, é de permanência, porque nós somos sempre estamos em permanência uns com os outros. Existem laços que nos ligam, que nós não vemos, mas que existem. Nós nos procuramos na sociedade, nós nos buscamos, o anseio do nosso coração busca aquilo que é essencial, e nós encontramos. Busca e acharás, buscar e achareis o que busca, né? Nós sempre estamos achando que estamos buscando. Tudo que acontece na nossa vida, de alguma maneira, é uma busca, é um anseio. E aí Jesus usa essa imagem maravilhosa que a Mãe comentou, nós lemos na abertura aqui, diz assim, Jesus lhe diz, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha, Jesus usou a expressão, olha para trás. Ele está falando, vai abandonar, vai deixar o despedido dos familiares? Se olhar para trás, não olha para trás não. Olhamos para frente, porque o Evangelho não existe, nunca existiu e nunca existirá para condenar o nosso passado. O Evangelho não condena o nosso passado. O Evangelho utiliza o nosso passado à maneira de esterco para adubar a construção de agora para o futuro. Não é? Nós trabalhamos plantando alface e jiló e usamos resíduo orgânico, não é mesmo? A vaca produz material, nós pegamos aqui que não serve para a vaca e coloca no canteiro de alface, a alface fica maravilhosa, né? Bem adubada, não é? Então o nosso passado, que é igual o resíduo de vaca, ele será adubo na terra do nosso coração para o crescimento da árvore do Evangelho. Então o Evangelho não condena o nosso passado. O Evangelho convida-nos a construir a partir de agora com o passado que temos. Então não tem que vai ganhar do nosso passado. Quando Ananias, o discípulo Ananias, em Damasco, falou sobre Saulo, ele falou assim para Jesus, este é um perseguidor, um assassino, esse homem é poderoso, perigoso, ele está querendo me matar. Isso ele falou. Está falando do passado de Paulo, passado de perseguidor de Saulo, né? Assassino, coisa assim. Jesus falou para Ananias assim, pois para mim ele é um vaso escolhido. Um vaso escolhido. Então te pedindo que vá lá e aplique um passo nele. O Ananias tirou a ideia dele e seguiu com a ideia de Jesus, que foi lá para o compasso, né? Então veja, Jesus olhou Saulo e não falou assim, não, realmente ele matou muita gente, perseguiu, matou Estevão, meu filho, meu amigo dileto. Não, ele era assim, ele era assim, a noiva dele morreu de desgosto porque separou dele. Deus não falou nada disso. Nada. Ele falou, é um vaso. É um vaso em que eu vou depositar as fontes do Evangelho e ele vai dar para a vida. Entende? Então o Evangelho não condena o nosso passado. Não tenhamos vergonha do nosso passado, mas tenhamos coragem de construir o novo a partir desse passado. Então, se você olhar para trás, você não é digno. E eu estou falando disso. O que o arado faz? Ele ara a terra, e aí você joga semente, põe o adubo quando precisa, né? Põe o adubo, irriga. No caso do arado aqui, vou plantar um milharal bonito igual esse aqui, não é arado mais não, né, gente? Esses milharais que tem por aqui assim, não podem ir arado mais não, né? Tem trator, é um arado diferenciado, né? Porque aquele arado, que eu não sei se alguém já segurou um negócio daquele, porque o bicho é pesado, né? O máximo que eu fiz foi segurar a vara, guia, porque a junta de boi vinha atrás de mim, né? E eu era menino novo na roça ainda, com 7 anos de idade, trabalho infantil. Não vai agora ninguém que pelo concerto até lá querer prender papai, que já morreu mesmo. Mas eu fui trabalho infantil. Mas era infantil, né? Com 7 anos estava eu guiando junta de boi. E alguém lá segurando o arado. Arava a terra, dia inteiro, mês inteiro quase. Esperava as águas chegar, né? Para dar milho. E a pamonha vinha depois, meu filho. Pra mim, tinha pamonha, tinha mingau, tinha fubá. E aí os porcos também comiam muita coisa, engordavam um pouco. Então o arado é para trabalhar, ferir a terra. Como a Emmanuel falou na página, suor, cansaço, fadiga, disciplina é peso. Mas ele, na sua função de sulcar a terra, ele abre possibilidade para o novo chegar. Recolhe a semente, a terra recolhe a semente,
campo de recepção da onda criadora, a terra, mas também é campo de expansão da onda criadora, onde ela germina e cresce, não é mesmo? E produz ali o vegetal que foi levado a termo. Então quem lança a mão do arado, porque se você olhar para trás, está arando a terra, olhando para trás, o boi está puxando, vai perder o caminho, o arado cai. Não pode, tem que olhar para frente, segurar o arado, colocar na posição correta, mudar depois a língua, né, para voltar. Ou seja, o corte, né, fazer um movimento. Então, se nós já lançamos mão do arado, começamos a arar a terra do nosso coração, começamos a arar a terra da nossa intimidade, para semear a semente do Evangelho, da árvore do Evangelho, da árvore da vida, que o Adão não quis, que a Eva não quis, que a serpente não quis, estava no paraíso e nós não quisemos a árvore da vida, nós comemos a outra árvore que não prestava para nada, não é mesmo? Então nós precisamos aprender agora a semear no nosso coração o arado para semear a semente da árvore da vida, a que foi negligenciada ontem, que já estava lá, mas que vai ser construída agora, que já está aqui. Como nação, o Brasil é destinado a ser a árvore do Evangelho, fazer a árvore do Evangelho germinar, como nação. A árvore do Evangelho está plantada aqui. O coração do mundo é parte do Evangelho, onde a árvore do Evangelho deve dar o seu fruto. Cada qual de nós, brasileiros ou não, somos convidados a fazer germinar uma muda, bonsai, um bonsai, né? Dessa árvore do Evangelho, que não vai ser do tamanho da árvore do Evangelho, não. Vai ser um bonsai, do tamanho nosso, no nosso coração. Então nós pegamos o arado e vamos arar a terra. E o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Erasto, mensagem maravilhosa, gigantesca, ele diz lá: a terra está pronta, arai. A terra está pronta. Ide, meus irmãos, ide, meus amigos, arautos novos do Evangelho. A terra espera, arai e semeai, não é? E Deus é que dá o crescimento. O semeador semeia, mas quem dá o crescimento é Deus. Paulo disse assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. Então nós todos que estamos na seara espírita, o Evangelho redivivo, o Evangelho de volta à terra depois de ter sido expulso da terra pela mão dos homens, ele está de volta à terra pela mão dos homens. Os Espíritos fecundando os homens para os homens trabalharem na terra. Os Espíritos trazendo e os homens operando, conjugado. Nós espíritas precisamos coragem. Entre quedas, erros, acertos, reerguimentos, conseguimos manter a fidelidade da perseverança até efetivar toda a limpeza do nosso passado no trabalho, construindo um novo, limpo, belo, vestes radiantes, as vestes puras e brancas que o Apocalipse fala para nós, daqueles que estão na ceia com o Senhor. Porque quem estava sem a túnica nupcial não pode ficar lá não, né? Na parábola do festim das bodas. Então que nós possamos, de fato, verdadeiramente, nós possamos movimentar a nossa alma, de coração para coração, ganhando campo e força entre nós, para que o arado que nós já estamos segurando, que é o Evangelho, possa arar a terra da nossa intimidade, que representa o passado, para lançar ali a semente que essa terra vai acolher, e é nela, com o adubo dela, o adubo do passado, coisa do lixo vira adubo, né? O que é passado, que não presta, virar adubo, e a árvore vai crescer. Vai crescer, vai dar fruto, e nós vamos sentir-nos felizes do ponto de vista do Evangelho, radiantes do ponto de vista do Evangelho, plenos do ponto de vista do Evangelho, não mais como era antigamente na experiência humana e biológica. Mas essas seriam as expressões assim, que nós queríamos compartilhar com os irmãos nessa noite tão bonita, tão bela, dia 8 de dezembro, né, de 2016, o ano que ainda não acabou. Eu não sei se vai acabar, que é um ano difícil, né? Tem sido difícil, mas nós já aprendemos aqui que ele, na dificuldade, o cristão não olha a dificuldade, ele olha o que ele tem que fazer e torna fácil, né? Ele não vê problema, ele encontra criativamente a saúde e a saída, o que deve ser feito, a possibilidade. Nós possamos
seguir em frente, encontrando possibilidades. Muita paz a todos, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Devolvemos a palavra ao nosso coordenador. Tá?